Daniel Motidlover, que é presidente da Embraer X. Obrigada, Daniel, pela presença. E primeiro eu queria saber então desse anúncio da compra de 50 aeronaves que teve na IVE, que é a sua filha, como você estava me contando, né, que nasceu dentro da Embraer X. Nasceu incubada dentro da Embraer X, né? Foi a primeira spin-off que a gente criou. Começamos a Embraer X em 2017, já em 2020 a gente levou para o mercado essa companhia que está criando um mercado totalmente novo, que a gente chama de mobilidade aérea urbana. Vão ser os táxis aéreos do futuro dentro das grandes cidades. E de fato ontem a gente teve uma notícia fresquinha, né? Acabei de receber que a gente fechou mais uma encomenda, né, de 50 aeronaves para um cliente lá no Japão, que é um operador de helicópteros, um dos principais lá do Japão, encomendando 50 aeronaves eVTOL da IVE. Aí a gente chegou agora à marca de 2.900 encomendas. Então assim, a gente ainda nem terminou de construir a fábrica e a produção dos primeiros anos já está vendida. Já está sendo encomendada. Legal. E para quantos países já foram encomendados? Olha, eu acho que são dezenas de países diferentes. A gente tem encomenda no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem vários países da Europa. Na Ásia a gente tem Japão, tem Singapura, tem Austrália na Oceania. Então assim, a gente está muito animado, né, como é que o mundo está abraçando a causa. Acho que todo mundo que vive numa cidade muito grande, com problema de congestionamento, engarrafamento, percebe o valor que vai ser voar por cima do engarrafamento, né? E o principal, por um custo que é muito mais acessível do que o helicóptero permite hoje. O helicóptero ele é uma máquina tão ineficiente do ponto de vista de consumo de energia, uma manutenção muito cara, muito complexa, que isso faz com que pouca gente consiga pagar o preço de fazer um voo de helicóptero. O veículo da IVE ele já nasceu com essa visão de democratizar o acesso ao transporte aéreo. A gente tem esse sonho que muita gente que nunca andou de avião, seu primeiro voo vai ser no eVTOL, que vai ser um preço muito mais baixo. Então esse vai ser o elemento, né, que vai transformar a mobilidade nas cidades como a gente entende hoje. E aqui no Brasil já tem alguma cidade que comprou também e que pretende implementar isso? O prefeito Eduardo Paes, sempre que eu venho aqui, me faz prometer que a primeira cidade do Brasil tem que ser o Rio. Para efeito de propaganda e marketing, né? Mostrar um primeiro voo com o visual do Rio realmente passando pelo Cristo ali. É, né? Covardia, né? Mas em termos de tamanho de mercado, né, a gente estima que o Rio, até 2035, vai ter demanda talvez para em torno de 250 veículos desses no céu ao mesmo tempo. São Paulo já é para 400, então assim, é uma cidade maior e vai ser um mercado com mais demanda ainda. Sim. E como fica a questão do tráfego aéreo? Porque a Embraer também faz, né, essa gestão de tráfego aéreo. Vocês também estão pensando nisso e existe até um conflito de interesses nesse sentido, porque como vocês querem que a maior quantidade possível de táxis aéreos estejam lá, né, como combinar isso? Exato. Para esse mercado acontecer e os preços, né, chegarem nessa faixa que a gente está querendo, precisa de escala, precisa ter muita produção e não precisa ser só a nossa produção. Então a IVE tem outros competidores e a gente honestamente torce que alguns desses outros competidores consigam em algum momento também certificar os seus veículos e a gente vai vê-los no céu, né? Quem faz essa gestão do tráfego aéreo normalmente, né, em cada país é uma autoridade pública. Aqui no Brasil quem faz essa gestão é a Força Aérea Brasileira. Ela tem um departamento chamado DCEA, que cuida de todo o controle de tráfego aéreo civil e militar brasileiro e faz isso com proficiência. É uma das melhores agências do mundo em controle de tráfego aéreo. Tanto que a gente não ouve falar de problema, não está no jornal, não é notícia, que é ótimo. Significa que o sistema funciona, deu conta de Olimpíada, deu conta de Copa. Muita gente dizia que ia ser, né, uma catástrofe, né? Não se ouviu nada depois, por quê? Porque o sistema funciona muito bem, né? Se você pega a cidade de São Paulo, é o tráfego aéreo mais complexo do mundo. Nenhuma outra cidade do planeta tem tanto voo de helicóptero simultâneo em cima de um grande centro urbano, com tanto aeroporto doméstico e internacional ao redor, e isso tudo é muito bem controlado. Qual é a grande vantagem competitiva que a nossa empresa IVE tem, né, adicional? A tecnologia que suporta esse trabalho do DCEA, do controle de tráfego aéreo, vem de um software que foi criado dentro da Força Aérea anos atrás, numa empresa chamada ATEC. Graças a essa empresa, o Brasil é um dos 5, 6 únicos países do mundo que tem tecnologia própria nacional
para fazer controle de tráfego aéreo. Essa empresa hoje ela é 100% da Embraer. A Embraer comprou essa empresa antes de criar a IVE, bem antes, né? Hoje essa é uma combinação poderosa, porque a IVE ela não está olhando só para o veículo, ela está olhando para o ecossistema. E você pegou bem, um dos pontos mais relevantes do ecossistema é o controle do tráfego aéreo. Se o controle do tráfego aéreo não der suporte para ter centenas de veículos no céu, não vai ter, porque a gente não vai se arriscar. Ninguém vai colocar um veículo autorizado a decolar se você não tem condição segura de controlar a trajetória dele. Então, o que vai permitir a gente escalar de menos de uma dezena de voos de helicóptero hoje em São Paulo para centenas de eVTOL no futuro, no Rio, São Paulo, BH, pelo mundo, é o software do controle do tráfego aéreo que a ATEC está desenvolvendo junto com a IVE. E a experiência de operar o tráfego aéreo de São Paulo é o melhor ponto de partida possível, porque assim, ninguém no mundo pode dizer que sabe fazer isso tão bem quanto a Força Aérea Brasileira faz e usando o sistema que a ATEC desenvolveu. Então, essa combinação, inclusive a gente está transformando num produto. A gente anunciou tem pouco tempo o nome desse produto, que vai ser Vector. Que surgiu na Embraer X também. Na ATEC, nesse caso. Ah, entendi. A IVE ela contratou a ATEC para desenvolver uma solução e a ATEC está criando esse produto que a IVE vai comercializar no mercado. E é o Vector. Legal. Então ele vai ser a solução para a gente poder ter tantos veículos assim, com segurança, trafegando na cidade. Legal. E a IVE fez o IPO na Bolsa Americana em 2022, que você estava falando. Foi muito legal. Super sucesso, né? Foi um super, acho que foi um dos dias mais emocionantes assim, da minha carreira, com certeza. Acho que da história da Embraer foi um marco legal. Sim. Né? Porque a gente criou um unicórnio brasileiro. Na verdade, já nasceu valendo mais que 2 unicórnios. Né? O valuation inicial da IVE era acima de 2 bi né, de dólares. E foi um dia assim que a gente chega em Wall Street de manhã cedo, em maio de 22, vê a bolsa, o prédio histórico da Bolsa de Nova York, todo coberto com bandeira do Brasil e o logotipo da IVE, uma empresa que nasceu de dentro da Embraer X. Assim, a gente estava explodindo de orgulho, é que nem se a minha filha estivesse se formando. Formando em Harvard, né? Formando em Harvard, né? Tava lá a IVE, né, começando a negociar na Bolsa de Nova York e assim, a empresa agora tem uma gestão independente, né, tem o seu próprio conselho, tem a sua própria diretoria. A Embraer continua sendo o maior acionista, né, ela é a controladora, mas a gente tem vários outros parceiros, tem investidor pessoa física, então a empresa já tem vida própria, né, e com 2.900 encomendas a gente está muito animado que ainda tem muita coisa boa para acontecer aí para a IVE. Legal. E assim como a IVE, a gente tem alguma outra empresa que tenha surgido de dentro da Embraer X e que esteja pronta para deslanchar também, de repente até fazer um IPO? Como que está isso? A gente tem vários projetos que a gente continua trabalhando, né, e que podem ter diferentes resultados. Nem tudo que a gente trabalha na Embraer X necessariamente vai ser um spin-off ou vai chegar a um IPO. Então vou te dar 2 exemplos para ilustrar casos que não são de spin-off. A gente desenvolveu dentro da Embraer X uma plataforma digital para funcionar como se fosse um Uber da manutenção aeronáutica. Na verdade, o sonho de mais longo prazo era ser a Amazon da manutenção aeronáutica. Ser uma plataforma onde todo mundo que precisa resolver um problema, consertar um componente, fazer um reparo, trocar uma peça, coloca ali a companhia aérea, por exemplo, coloca ali a ordem de serviço e qualquer mecânico autorizado, certificado ou empresa autorizada num raio de tantos quilômetros vai ver e dizer, eu consigo chegar ali em 10 minutos para fazer esse serviço. E eu tenho a peça, eu tenho a ferramenta, eu tenho a qualificação, e aí o sistema faz esse matchmaking, você pode chamar também do Tinder, se você quiser, da manutenção. Ele leva o mecânico até lá, mas o mais legal não é só fazer esse match, é que a partir da hora que você dá o commit no serviço, ele começa a rastrear tudo que está acontecendo. Quanto tempo você levou, aonde que você desperdiçou tempo esperando, você teve que ir até o hangar, pegar uma ferramenta, ela já não podia estar na sua mão, na porta do avião, você tinha a peça em estoque, não tinha a peça, qual página do manual você consultou para resolver esse problema, tudo isso vai ficando gravado na plataforma. De forma que dali a uma semana acontece um problema parecido num outro aeroporto, do outro lado do mundo, você já tem o protocolo. O sistema ali, tem uma inteligência artificial que diz, olha, semana passada teve um problema muito parecido com esse, e o que resolveu foi quando o cara chegou na página tal do manual tal e testou tal. Será que não é isso que vai te ajudar? E aí o tempo de resolução do problema às vezes cai para 1/10 do que precisava. Você começa a fazer essas métricas, né? E aí
vai chegar no resultado que é o que nós passageiros queremos, né? Não quero mais atraso, quero o voo saindo no horário. Sim, e com segurança. E com segurança. Depende de, né, tecnologias como essa ficando disponíveis. É um produto que não depende do avião ser fabricado pela Embraer. Ele funciona para outros fabricantes, funciona para helicóptero, funciona para qualquer coisa que voe. E no futuro a gente espera que funcione para o eVTOL. Pois bem, essa plataforma digital, que a gente chama de Beacon, né, foi o nome que a gente deu para o produto, a gente decidiu não fazer spin-off. A gente fez um spin-in, porque a gente viu que ele criou um fit estratégico com uma das principais áreas de negócio da Embraer, na verdade é a área que mais cresce na Embraer, que é a área de serviço e suporte ao cliente. E a gente tem uma estratégia nessa área de ser cada vez mais digital e mais agnóstico. Quando eu falo agnóstico, é assim, não fazer serviço só para quem tem um avião da Embraer, mas fazer serviço para outros clientes também. E esse produto encaixa nessa estratégia. Então ele passou da Embraer X para dentro do Core Business e agora ele está dentro do portfólio do Core Business. Esse é um exemplo, né, que não foi um IPO, não foi um spin-off, mas cria valor para o mercado. O outro exemplo legal, que tem uma certa conexão com a IVE, foi uma oportunidade que a gente percebeu quando a gente estava fazendo um projeto. A gente teve dificuldade de achar um motor elétrico para o eVTOL. A gente precisa de um motor que seja super robusto, confiável, seguro e leve. Ele tem que ser de um material muito leve. Isso não estava fácil de encontrar, a gente procurando no mundo inteiro não achava. Aí, outra história ao estilo do Tinder, né? A Embraer X encontrou um conglomerado japonês, que é o maior fabricante de motor elétrico do mundo, uma empresa chamada Nidec. Eles fabricam, sem brincadeira, bilhões de motores por ano. Não é mi, é bi. Bilhões de motores eles entregam para o mercado. Desde o motorzinho pequenininho que está aqui dentro do seu celular para vibrar o aparelho, até motores gigantescos que operam na indústria, em navios, em caminhões. Só tinha um segmento que eles não tinham produto. Táxi aéreo. Aviação. Aeronáutica. E nós temos o expertise de certificar produto aeronáutico. Então foi um casamento assim interessante, né, que a gente conseguiu encontrar a oportunidade de negócio, verificar que tinha um mercado que está crescendo para descarbonização da aviação. A gente espera que a IVE vai ser só o primeiro cliente dessa joint venture. Nesse caso, então, não foi spin-off, não foi IPO, criamos uma joint venture. Né? A Embraer X foi, vamos dizer assim, a madrinha desse casamento. Criamos essa joint venture e que já está no mercado. A IVE vai ser o primeiro cliente, mas a gente quer ter vários outros clientes entre as empresas que estão competindo com a IVE. E pensando num futuro mais elétrico, né, da aviação, a gente acha que esse vai ser um mercado muito interessante também para ser explorado no futuro. Legal. E você estava comentando comigo sobre a Embraer Venture, Corporate Venture Corporate Venture, o nosso, a gente chama Embraer Ventures. Isso. Né? E aí você falou de ser agnóstico, né? Vai ser agnóstico também ou vai procurar iniciativas que tenham algum tipo de relacionamento, de compatibilidade com a atividade da Embraer? Com a estratégia da Embraer. Isso. Então, a coisa mais importante da nossa estratégia de Venture Capital é que ela para nós é um pilar do Open Innovation. Então é uma maneira de eu conseguir me relacionar com outros mercados, com outras empresas e aprender com o que está acontecendo, não necessariamente dentro do meu core business, onde eu já tenho muito conhecimento, mas e o que está fora, o que está adjacente, né? Claro que tem que seguir uma certa orientação estratégica. Então a gente tem temas, né, como eu falei, de eletrificação, mobilidade elétrica ou de baixo carbono, ou zero carbono, combustível sustentável de aviação, foi um dos investimentos que a gente fez junto com a United, lá nos Estados Unidos, entramos num fundo só de SAF, Sustainable Aviation Fuels, baterias, hidrogênio verde. Então essa é uma pauta que tem a ver com zerar as emissões da aviação. Tem outra pauta que são sistemas autônomos, né? Inteligência artificial, é outro assunto interessante. Então, através de um investimento recente nosso, o mais recente de todos foi feito aqui no Brasil, com uma gestora que se chama MSW, é aqui do Rio de Janeiro, por acaso. Sim, conheço o Richard. A gente está aqui no Web Summit Rio, então o Richard e o Moisés, super parceiros, a gente está muito animado com o investimento que a gente fez com eles. É um fundo multi-corporate, ou seja, a Embraer não é a única investidora. A gente tem o Banco do Brasil Seguros, a Baterias Moura, que traz a parte da mobilidade elétrica, tem a AG Rio, né, que é a agência de fomento aqui da economia do Rio de Janeiro, e a gente está aberto para captação, né, a gente está ainda captando para esse fundo, então estamos aqui conversando com outras empresas que possam ter interesse em co-investir junto conosco.
Mas apesar dele ainda estar captando, ele já começou a investir, né? E uma investida super legal recente também é a Speedbird, que é uma companhia de drone delivery. Ele é um drone pequeno que leva a tua entrega aonde você estiver, né? Ele está fazendo delivery para o iFood, está fazendo delivery para o Laboratório Pardini, do Grupo Fleury, está fazendo delivery lá no Reino Unido, em Singapura. A empresa está numa fase de crescimento interessante. É um mercado que a Embraer com certeza não seria competitiva o suficiente para esse tamanho de aeronave, para esse tipo de aplicação, mas a gente está aprendendo muito com eles, né, de agilidade, de velocidade de desenvolvimento, de certificação de um veículo diferente, né? Então esse é um exemplo bacana. A ExMobots, que é um outro investimento que a gente fez também para drone, só que para aplicação agrícola e militar, também é outra empresa que a gente está animadíssimo com o crescimento deles, né? O agro brasileiro é uma potência da nossa economia e cada vez mais sofisticado do ponto de vista de tecnologia. A ExMobots é uma empresa que está levando alta tecnologia para o campo brasileiro e a gente está muito animado, a gente até aumentou a participação da empresa, que é um anúncio bem recente, né? Entre outras coisas menos óbvias. Tem uma investida aqui do Rio de Janeiro, chamada Tidewise, que é um robô marinho, marítimo. Ele está hoje trabalhando, fazendo serviço para quem tem operação em porto e no mar, offshore, petróleo, né? Como se fosse um drone, só que marítimo. É um drone que vai operar no mar, né? É autônomo, uma tecnologia super interessante, tem um super time aqui que fica no Rio. E a gente está animado com esse desenvolvimento. Você sabe que a Embraer não está só nos ares, né? A Embraer também está no mar. A Marinha do Brasil é um cliente importantíssimo da Embraer. A gente está no projeto das fragatas, está no projeto submarino nuclear. A gente tem o Exército como cliente, a gente tem satélite do espaço de empresa do Grupo Embraer. Todos estão expondo aqui, aliás, no Web Summit Rio. A gente trouxe a Visiona, que é a empresa de espaço, a ATEC, que é a empresa do controle do tráfego aéreo, trouxe a Tempest, né, que é do cyberespaço, que é a empresa de cibersegurança que está mais crescendo aqui na América Latina, né, protege boa parte das grandes empresas e médias empresas aqui do Brasil com soluções de cybersecurity. Então tudo isso, assim, são coisas que a gente foi viabilizando, aprender sobre essas outras tecnologias e mercados a partir de investimentos que o nosso Corporate Venture Capital permite fazer, né? Vou mencionar que nos Estados Unidos a gente também tem um fundo, então a gente tem investidas lá no Vale do Silício. A gente não pode ficar de fora daquele ecossistema, né? Ele é muito dinâmico, tem muita coisa que acontece ali que a gente não pode se dar o luxo de ser surpreendido, né? Então a melhor coisa é estar lá e também estar investindo lá e fazendo essa ponte. Eu acho que assim, hoje um dos trabalhos mais interessantes da EmbraerX é ser essa conexão de ecossistema. Então eu estou vendo uma empresa interessante, uma startup que eu investi aqui no Brasil, eu achei um cliente legal para eles lá na Califórnia, eu vou fazer essa ponte. Esse cara da Califórnia me falou sobre um parceiro que ele tem na Holanda. E lá a gente tem uma cooperação antiga com a melhor universidade aeronáutica da Holanda, onde a gente também está no hub de inovação, que é a TU Delft. Faço a ponte Califórnia com a Holanda. Depois da Holanda volto para o Brasil. E a gente vai ligando aonde tiver ideias interessantes, né? E empreendedores com vontade de fazer acontecer e que nos ajudem a avançar com a estratégia principal da Embraer, né, que é descarbonizar a aviação, ter um voo cada vez mais seguro, mais automático, mais prazeroso para quem é passageiro também, né? A experiência do passageiro é importante. Então todas essas startups, né, investimentos têm nos ajudado a ir expandindo essas fronteiras. Legal. É interessante porque muitas empresas tradicionais, né, e que têm aí um tempo de mercado, elas veem as startups, viam pelo menos, né, como competição, né, como aquelas que estão chegando para tomar o mercado. Isso acontece também. Isso acontece também, né? Acontece. Mas essa integração da aviação é é interessante. Há décadas que não surgia nenhuma startup. A empresa mais jovem da aviação talvez seja a Embraer, que tem já 54 anos para fazer 55. Tá em good shape, tá enxuta. Tá enxuta a Embraer, muito enxuta. Eficiente e enxuta, como gosta o nosso CEO. Francisco é um cara do Lean, ele é muito preocupado com, né, ter fit for purpose. E a Embraer tem essa característica. Mas tem 54 para 55 anos. E há muito tempo que não surgiam novas startups nessa indústria. E hoje a gente olha, até aqui no Brasil, empresas super interessantes querendo criar aeronaves, claro, aeronaves menores, drones, mas é o começo. Sim. E a gente está vendo muitas nos Estados Unidos, na Califórnia, em outros lugares, na Europa. Então,
a indústria de aviação, que por muito tempo parecia que só diminuía, né, o número de players, agora está tendo um movimento de que o futuro está em aberto, né? E se a gente não participar disso de alguma maneira, acontece o que você falou. Um belo dia eu abro o jornal e vejo que alguma startup criou uma solução que pode ser mais interessante para o cliente da Embraer do que o que eu estou fazendo. É isso que a Embraer X não pode deixar acontecer. Se é para ter uma disrupção, a gente prefere que a gente lidere, né? E tem uma frase que eu gosto muito, né? Quando me perguntam: ah, Daniel, você lida com inovação disruptiva, você não tem medo de surgir a Tesla, né, no mercado da aviação? Eu falei: não, eu não tenho esse medo por uma razão simples. Essa empresa já nasceu, se chama IVE, e a Embraer é a maior acionista. Tá segura, né? Então, tá nesse certo. caso, acho que a gente fez uma aposta segura, né? Mas tem muitas outras coisas para acontecer e a gente não pode baixar a guarda, não. Eu prefiro estar próximo da startup, investindo nelas, trabalhando com elas, entendendo o que elas estão propondo, fazendo, do que achar que a gente é muito melhor e porque a gente tem muito mais experiência. Essas regras do jogo estão mudando muito rápido, né? É óbvio que a experiência sempre vai ter um valor, especialmente quando a gente fala de certificar um produto para transporte passageiro, essa barreira ainda realmente é muito alta, né? Mas isso não quer dizer que não possa ter um monte de inovação acontecendo em várias partes do nosso processo, do nosso modelo de negócio, e é isso que a gente tem que estar ligado. Legal, tá ótimo. Muito obrigada, Daniel. Foi ótimo o papo. Ah, foi um prazer. É isso, gente. Legal. Obrigada. Obrigadão. Obrigada.